nossa vida. A palavra de Deus trata de tudo isso e com detalhe, Ele nos dá direção, Ele nos dá posicionamento, para que a gente possa ter convicção. Convicção de quê? De que eu vivo um Deus, eu sei do que esse Deus é capaz, então por eu viver, eu tenho um relacionamento com Deus, eu me alimento da palavra, eu tenho tempo de oração, eu conheço o meu Deus, então eu sei assim que o meu Deus Ele é assim, eu sei que o meu Deus Ele quer assim, eu sei que o meu Deus deseja isso, Ele gosta daquilo, Ele apoia isso aqui, mas Ele rejeita isso aqui, e isso só pode fazer com convicção quem de fato vive a presença de Deus. Nós vimos na semana passada, meus planos, prevalecer ao Senhor na minha vida, prevalecer ao Senhor na minha vida. Hoje nós daremos continuidade à nossa série, e o nosso tema é esse: eu, a minha família e o meu Deus. E como é que isso tudo está aí em conjuntura? Gênesis 1, 28, a gente vai ver, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, e Ele manda dominar sobre os peixes, os animais e todas as coisas. Deus, Ele deu uma missão específica, meus irmãos, unir, Ele criou o homem e a mulher para unir-se em casamento, e assim gerar vidas, dominar sobre todas as coisas, e viver de maneira a honrá-lo, através da nossa vida e da nossa família. Quando se fala de família, a gente precisa entender uma coisa. Eu não sei como é que anda a sua família, mas entenda uma coisa: não existe altar sem sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Nossa casa, nosso lar, nossa família precisa ser um altar. Mas olha, se você estava pensando que é a mil maravilha, é muito bom, cruzou os olhinhos, casou, ou até que a morte nos separe, e vai ser a mil maravilha lá, né? Você sempre em cima do cavalo, caminhando, e ela lá junto com você, agarradinho. Ei, filho, acorda, isso aí é só em filme, e nem os filmes de boneco passam mais isso hoje em dia, infelizmente. Nossa vida será cheia de desafios, e nossa casa é um altar, e é o altar do Senhor. Agora, não existe altar se não tiver sacrifício. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, vivenciar muitas coisas, em prol de entender que Deus precisa ser a base de tudo da nossa vida. A sua casa, a sua família, ela precisa ser um altar, o lugar onde a presença de Deus habita. Mas isso vai exigir de cada um de nós sacrifício de nossa parte. Uma família que vive no altar precisa viver o sacrifício diário da vida. E eu quero orar com vocês por essa palavra. Baixe as cabeças, vamos conectar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu estás conosco, Tua palavra fala onde 2 ou 3 estiver, ali Tu estarás, e aqui é nítido e palpável a Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença que nos enche, a Tua presença que nos confronta, mas é a Tua presença que nos cura, que nos restaura e que nos transforma. E hoje, de maneira especial, Senhor, nós queremos lançar fora toda e qualquer distração, para que o Senhor venha quebrando correntes, quebrando cadeias, Senhor, restaurando relacionamentos, Senhor, e transformando famílias que estão aqui nessa tarde conosco. Vem, Pai, ministra aos nossos corações. Tem muita gente aqui precisando do Teu milagre. Vem, Pai, pois só Tu pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Então vem, estamos aqui para Te ouvir, para Te receber e para viver a Tua presença. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam iguais na Tua presença e agradáveis a Ti, Senhor. Tu és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Igreja amada, olha, a verdade é que nós vivemos numa geração em que se enfrenta a fragmentação dos lares, a desvalorização dos vínculos familiares e a substituição de princípios bíblicos por muita conveniência cultural. Ah, porque o mundo faz assim, ah, porque as pessoas fazem assim, ô cala pálida, vocês não são iguais às pessoas do mundo, vocês são de Deus, são santos, santo quer dizer separado, não é perfeito, porque é perfeito só Ele. Mas nós precisamos entender que nós não somos todo mundo, somos filhos amados de Deus, e precisamos agir de maneira diferente. No entanto, a palavra de Deus continua firme, ela nos afirma que a família é a célula base da sociedade,
E o primeiro lugar onde a fé deve ser vivida. Josué, ao final de sua vida, diante de um povo influenciado por culturas estranhas, ele faz essa declaração que eu iniciei com vocês ali, corajosamente. Ele disse: Ei, eu não sei vocês, mas eu e a minha família, em outras versões, vocês vão ver eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que hoje, o Senhor, Ele está nos convidando, a mim e a você, a reafirmar o senhorio de Deus sobre nossas famílias e a reconstruir, se necessário, os altares da fé em nossos lares. É hora de nós nos revestirmos com nossa armadura, para que nós possamos enfrentar as batalhas espirituais em nossa casa, em nossa família. Maridos, meus irmãos, você é o sacerdote do lar, acorda para a vida. Você é o homem que Deus te deu para você poder ali cuidar da sua esposa, cuidar dos filhos, cuidar do seu lar. Você tem em cima de você, você carrega algo poderoso que Deus te deu, um privilégio de ser o sacerdote do seu lar. Esposa, você é uma auxiliadora. Você é a pessoa fundamental para ajudar o seu marido nas decisões do lar. Agora, marido e esposa, não invertam lados, não. Porque hoje em dia, muitos dos problemas dos lares são esposas que querem ser maridos, e maridos que se acomodam e terminam vivendo como se fosse esposa. Acordem para a vida, não invertam papéis. Você é o marido, você precisa assumir o seu papel de marido. Você, esposa, não assume o papel de marido. Ah, mas porque ele não faz, eu faço. Pelo amor de Deus. Coloca diante de Deus, ora, para que Deus incomode teu marido, mas não tome atitudes que mais à frente você vai se arrepender. Cada qual no seu quadrado. Mas ainda, pai, mãe, vocês têm papéis fundamentais na formação e no desenvolvimento dos seus filhos. Não irrite seus filhos. Não menospreze seus filhos. Não traga palavras de maldição sobre seus filhos. Seus filhos são joias preciosas que Deus confiou a vocês. Jovens, vocês são a força e a alegria da sua família. Vocês têm o vigor. E Deus tem muito para derramar na sua vida, mas saiba de uma coisa: honre seu pai, honre sua mãe, honre seus avós. Seja uma pessoa que traz a honra, a cultura da honra dentro do lar. Cresça com a cultura do amor e do respeito. Aliás, maridos, esposas, pais, mães, avós, filhos, essa cultura precisa ser derramada dentro da casa, amor e respeito. É o que Jesus nos ensinou. Precisamos amar e respeitar uns aos outros. Foi o que Jesus nos trouxe. Sabe por quê? Porque família é projeto de Deus. E nós precisamos preservar, cuidar, dando bons testemunhos. Todos nós precisamos assumir compromisso com Deus para com nossa família. E eu nem comecei ainda, mas eu quero chamar vocês, desafiar vocês, para juntos nós assumirmos compromissos com Deus agora, nessa tarde, nesse momento, para com nossas famílias. Vocês estão comigo? Vamos assumir compromissos? Então vamos primeiro, eu quero que você repita comigo. Quanto à minha família, eu tenho um compromisso com Deus. Em primeiro lugar, diga, de protegê-la espiritualmente. É um compromisso que nós precisamos ter com Deus, é proteger nossa família espiritualmente, meus irmãos. Tem muita gente que fica brincando, achando que isso é brincadeira, achando que isso é jargão cretez, mas olha, nós vivemos uma batalha espiritual em nosso lar. Acreditem, passem a perceber isso. Não negligencie isso. O inimigo está todo o tempo tentando destruir as famílias. E nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. A batalha não é fácil. O apóstolo Paulo nos alerta para isso, escrevendo aos Efésios, a leitura que Marcília fez agora há pouco. Finalmente, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam todas as armaduras de Deus para que possam resistir o dia mau.
e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Essa é a realidade espiritual que nós vivemos no nosso lar. É uma batalha constante e diária. A sua luta, mulher, não é contra o seu marido. Por mais que ele implique, por mais que às vezes ele não faça aquilo que precisa fazer, por mais que ele esteja devedor, por mais que ele caminhe do Senhor, mas a sua batalha não é diretamente ligada ao seu marido. Homens, por mais que a sua esposa ela não lhe agrade, ou não esteja falando palavras duras, esteja irritando, esteja fazendo alguma coisa, a sua luta não é contra a sua esposa. Não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra os seus filhos. Não é contra os seus filhos. Ah, mas que o senhor não conhece o meu filho. Mas a luta não é contra o seu filho diretamente. Não é contra os seus parentes, por mais que tenha algum cunhado, algum sogro ou sogra folgada na família. Sempre tem algum, né? Mas, enfim, não é contra os seus parentes. Entendam, a nossa luta é contra as forças espirituais que tentam corromper e destruir a família. É porque o inimigo ele é muito inteligente, ele conhece as fraquezas e as falhas de cada um, e ele começa a agir, minando e trazendo situações sobre essas situações específicas. E tem muita gente caindo nas ciladas do inimigo. A palavra de Deus, ela nos mostra que a família não é apenas um núcleo social ou afetivo, mas uma frente de batalha espiritual. E o apóstolo Paulo nos alerta para essa luta, que não é contra a carne, não é contra o espírito, mas contra as forças especiais do mal, as forças celestiais especiais, misericórdia. Olha, deixa eu dizer uma coisa e grave isso no seu coração. Se você está brincando de ser crente, tenha cuidado, porque o inimigo, o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Não está brincando. Ele está ao seu derredor. Ele está de olho na sua fraqueza. Ele está lá lhe dando situações que aparentemente para você é maravilhosa, para fazer com que você escorregue, com que você caia, para destruir a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a relação com os seus familiares. Ele quer destruir a família. Por quê? Por causa de você, que ele não gostou de você? Não, porque a luta dele é contra as coisas do Senhor, e se família é projeto de Deus, família é a base sólida para o desenvolvimento da sociedade, e você vê que é o que mais é atacado, é a família do Senhor, é a família que Deus criou. O lar é um dos principais alvos do inimigo. Sabe por quê? Porque é nele que o caráter dos filhos é formado. Porque é no lar que a fé é transmitida de geração para geração. Porque é no lar que a presença de Deus deseja habitar de forma permanente. Por isso que ele ataca tanto. Mas entendam isso, como líderes espirituais, maridos, esposas, pais, avós, nós não podemos ignorar que há uma guerra sendo travada diariamente pela integridade do nosso lar. Não ignore isso. E sabe qual é a estratégia divina? É a armadura, é a vigilância. Palavra, presença de Deus, rodeado de pessoas que nos edificam e nos ajudam, está constantemente vigilante para não cair. Efésios 6 nos ensina que devemos nos revestir da armadura de Deus, um chamado que não é apenas pessoal, mas sim também ao nosso ambiente familiar. Olha, proteger espiritualmente a nossa casa significa orar constante e de forma intencional. Eu preciso orar constante, mas não apenas orar, vigiar e discernir o que acontece nos bastidores espiritualmente. Então, eu preciso estar sendo revestido e revestindo a minha família constantemente em oração. Mas também, proteger nosso lar espiritualmente significa eu ter uma vida de jejum e intercessão. Eu preciso ter uma rotina de jejum, matar a vontade da carne para que o Espírito reine cada dia mais. A gente está sensível à presença do Espírito Santo e interceder de forma intencional. Ei, você ora pelos seus filhos,
Você ora pelo seu marido, você ora pela sua esposa, você ora pelos seus pais, pelos seus avós, você ora pela sua família, pela sua casa. A gente precisa orar uns pelos outros. A gente precisa estar constante em oração. Eu não consigo começar o dia sem fazer o meu devocional, sem orar ao Senhor. E ali eu já oro pela minha esposa, pelo trabalho dela. Eu oro pelo meu filho lá em São Paulo. A gente ora constantemente para que Deus traga a varoa dele. A oração já começou, já aconteceu a metade, né? A minha esposa já vai mais longe, já ora pelos netos, já está lá na frente. Então, pela metade já chegou e Deus já abençoou. Mas a gente ora por ele, ora pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha casa, pela minha família, pela igreja, especificamente por cada um de vocês. É oração, é buscar a Deus, está revestindo todos a família. Mas outra coisa que eu preciso entender no mundo espiritual para proteger é eu estar vigilante ao conteúdo que entra na minha casa. O que é que tem entrado na casa de vocês? O que é que tem passado através da televisão de vocês, através da internet, através das redes sociais, as conversas que circulam na casa de vocês? Essa semana eu me irritei mesmo. Eu não assisto mais, eu gosto muito de ver alguma comédia, só que hoje em dia não tem mais aquela brincadeira, aquele humor feito tinha nos Trapalhões, algo saudável, algo que tinha senso de humor e não tinha apelação. Hoje em dia, essa semana, teve uma hora que estava no canal e eu estava fazendo algumas coisas no celular, postando alguma coisa, preparando alguma coisa, eu não me recordo o que foi. Quando eu olhei, misericórdia, o que estava passando ali, aquilo não era humor, aquilo era apelação pesada. Na mesma hora me deu tanta raiva, até eu gostava um pouquinho do humorista, mas ali, toda a graça que tinha morreu ali. Desliguei na hora. O que é que tem entrado dentro da sua casa? O que é que você tem deixado entrar? Cuidado. As portas do nosso lar, do mundo espiritual, ela está aberta. O que é que vocês estão deixando entrar? O salmista nos diz, em Salmo 101:3, ele diz: e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus, e não tomarei parte nos seus pecados. Outra coisa, outro ponto, espiritualmente, que você precisa proteger o seu lar, é ter obediência como forma de proteção. Lares firmados na palavra são lares guardados por Deus. Agora, quando ele diz lares firmados na palavra, não é um lar que você abre a Bíblia, bota lá no canto bonito e deixa ela lá. Porque tem lugar que você chega, tem até teia de aranha, mostrando ali que nunca foi movida uma página. Não, meu lar está protegido. Isso aqui não é um amuleto da sorte, não. Isso aqui é o manual da vida. A gente precisa se relacionar com ele, não guardar ele, ou deixar ele no canto como se fosse um amuleto. O salmista diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Se não é Deus que está na sua casa protegendo o seu lar, não adianta nada as suas forças, meus irmãos, porque a guerra é espiritual e a gente não tem força por nós mesmos. Deus combate as influências externas com graça e firmeza, mas olha, a batalha espiritual se manifesta também por meios sutis, mas que são tão intensas e perigosas, que tentam desvalorizar a nossa família e tirar os valores cristãos da nossa casa. E o que é que eu estou falando? Pornografia. Que sutilmente o inimigo vem. Sabe aquele grupo, homens, aquele grupo lá que sempre tem um engraçadinho que bota uma mulher que está com muito calor, que vem sem roupa nenhuma. Ah, não, mas eu vou fazer o quê, pastor? É de amigo de infância. Aí eu vou sair do grupo? Se ninguém te respeita, então para que tu está fazendo ali? Ou você vai com o seu amigo para o inferno? Porque é isso que vai acontecer. A gente precisa acordar para Jesus, gente. Se as pessoas não nos respeitam, a gente vai caminhar com quem nos respeita. Então sai, você não precisa ser ignorante com ninguém. Sai dali. Cuidado com o que você fica olhando na internet. Tem muita coisa que entra sutilmente ali no cunho pornográfico. A pornografia destrói a pureza, ela destrói a confiança, ela destrói o valor do corpo como templo do Espírito. Outra coisa que entra sutilmente é o materialismo.
Pessoas que buscam ter e reter de todo jeito. Ah, não, porque eu estou querendo guardar e tal, o melhor para a minha família. Aí passam a vida sem ter amor com a esposa. Quando termina a vida, ainda casado, porque muitos no meio do caminho a mulher não aguenta a ausência do homem no lar. Porque busca ter. Eu não estou falando contra o trabalho, eu estou falando com equilíbrio. A coisa mais importante que você pode dar no seu lar é a sua presença, o seu amor, o seu respeito. E a provisão vem do Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te trazer equilíbrio para que você possa trazer o pão de cada dia para o seu lar. Mas não busque um materialismo doido, porque quando você estiver ali no caixão, até hoje nunca vi um caixão cheio de gavetas, onde você vai levar alguma riqueza. Pelo contrário, já vi muita briga, já ali, a pessoa no caixão e a família já brigando pelos bens que ela deixou. O materialismo, ele distorce a prioridade, ele substitui o reino de Deus por acúmulos de bens. Então, cuidado, que o inimigo, ele traz sutilmente, mas você perece. Ah, não, mas vai, porque você pode. Quando não tem gente fazendo a sua vontade, mas contra as coisas que é de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa. E não fique chateado comigo, não. Se você se incomodar, é porque o Espírito está querendo trabalhar em você. Nunca Deus vai fazer uma vontade sua. Você pode pensar que Deus está fazendo, mas é do seu coração. Vigie e converse com Ele para ver se Ele não vai mostrar. Porque Deus nunca vai te dar algo se vai ter alguma coisa que vai contra dos princípios dele. Se tem alguma coisa imoral, alguma coisa irregular, alguma coisa que não agrada a Deus, não foi Deus que te deu não, filho. Olha, sutilmente o inimigo criou oportunidade para que você fizesse, porque era a tua vontade, era o que você queria, mas você não parou para escutar de Deus. Se não tiver alinhado com os princípios morais do Senhor, não é de Deus. Reveja na sua vida. Outra coisa é a rebeldia. Maridos que são desamorosos com as esposas, esposas que são desrespeitosas com o marido, filhos que não honram o pai, pais que não honram os filhos, e é um ninho de gato dentro de casa, meus irmãos. Isso é rebeldia. Isso mina a honra, mina o respeito e mina a autoridade dentro de casa. Nós precisamos falar a verdade em amor e viver o amor e o respeito dentro de casa, como Jesus nos ensinou. Inclusive, Paulo, instruindo aos Efésios, ele diz para nós hoje, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até que alcancemos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Vivamos em amor, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, que sua palavra seja uma palavra que saia um doce, até quando você for reprimir o seu filho, até quando você tiver uma conversa mais dura com o seu marido, com a sua esposa, mas que sejam palavras construtivas, cheias de amor e de respeito, e não a falta mútua de amor e respeito que tem desandado os lares. Assuma o papel de guardião espiritual da sua casa, assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje mesmo, cada pessoa aqui, cada líder do lar, cada pai, cada mãe, cada avô, cada responsável, precisa assumir essa mesma posição espiritual. O sacerdote doméstico, ele não pode ser terceirizado à igreja ou à escola bíblica. Chega crianças aqui para serem ministradas, mas ela passa a semana todinha, ela não consegue ver uma Bíblia dentro de casa, ela não consegue ver os pais chamando para orar, ela não consegue ver a presença de Deus. Ah, não, mas a escola dominical é feita para isso, é feita para direcionar e trazer as crianças para cultuar, mas nada substitui vocês. Primeiro ponto é a casa. Eu preciso ensinar o sacerdócio para os meus filhos. O lar precisa ser altares espirituais, precisa ter tempo de oração, culto doméstico, ensino da palavra. Ah, pastor, eu vou fazer da minha casa uma igreja, que a igreja somos nós, né? Filho, vocês precisam se reunir. Sabe uma das coisas que eu tenho mais saudade do nosso filho, do Júnior? É que a gente, quase toda sexta-feira e sábado, a gente entrava pela madrugada. Eu, ele e a mãe dele. A gente sentava ali na mesa e conversávamos sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, coisas que a gente, tinha dúvida, coisas que vinham no coração.
Tinha momentos que ele pegava o violão e começava a cantar. Eu tentei, mas não deu não tem jeito não. Acho que eu vou ter que vir para a escola de Tess, e Tess vai ter que ter muita paciência comigo para eu aprender a tocar violão. Mas tocava lá, a gente louvava, a gente lia, a gente compartilhava. Esse é o culto doméstico, é trazer Deus para dentro da família. É Deus para dentro da família. Sabe, uma das coisas que eu mais amo foi que quando Deus restaurou o nosso relacionamento, teve uma música que nos marcou muito. E eu até tinha falado para a Tess que ia colocar ela aqui, mas preferi colocar outra para pós-pregação, para a gente vivenciar um outro tempo, que foi a direção do Senhor. Mas tem uma música que, ela não é um louvor apenas, ela não é uma música, uma canção apenas, ela era uma declaração. É uma declaração que todos nós precisamos fazer. Ela diz assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que exalam o meu Deus verdadeiro e fiel. É o meu sonho. Porque é isso que Deus criou a família para ser. Uma família que exala a adoração, uma família que exala a presença dEle, uma família que exala o verdadeiro Deus, amor e respeito. Você precisa viver isso na sua casa. Pastor, não estou vivendo. Busque viver isso, ore a Deus. Busque a presença dEle, traga a presença dEle mais forte para dentro do seu lar, se cerque de pessoas que vão te ajudar, mas não busque outra coisa a não ser a presença de Deus para o seu lar. A sua casa precisa ser uma casa de bênção. Proteger a sua família espiritualmente é um ato de amor, meus irmãos, de guerra santa e de liderança cristã. Então ore hoje com sua família, mesmo que seja algo simples, mas comece a orar, pegue na mão dele e vamos fazer uma oração simples, mas faça. Reflita o que é que precisa ser retirado da sua casa para que a presença de Deus se manifeste com liberdade. Tem muita coisa nos nossos lares que estão impedindo a presença de Deus. Tire tudo aquilo que não agrada a Deus, para que a presença possa fluir fortemente. Eu quero que você declare comigo esse versículo que tem lá do profeta Isaías, no livro de Isaías 54. Vamos, repita comigo aqui. Agora não repita comigo apenas repetindo, não. Declare no seu coração para com Deus. Declare comigo: na minha casa, o Senhor reina. Nenhuma arma forjada contra eu e minha família prevalecerá. Aleluia, que assim seja, em nome de Jesus. Mas seguindo, quanto à minha família, eu tenho um compromisso com Deus, de curar suas feridas e reconstruir os relacionamentos. É um compromisso que eu preciso assumir. Meu irmão, se tem um ambiente onde ocorrem situações difíceis e dolorosas, que deixam marcas muitas vezes, é no ambiente familiar. Na família é onde nós desfrutamos de relacionamentos íntimos e cheios de amor. Mas eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Esse também é o lugar que muitas vezes geram em nós choro, dor, marcas profundas, feridas doloridas. Olha, viver em família é fundamental, mas não é fácil. Não é fácil. E Paulo, ele nos dá uma dica de como nós podemos desfrutar desse ambiente de forma saudável. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Bondade, perdoar, são coisas que são fundamentais na nossa vida como cristão, principalmente dentro do nosso lar. A realidade é que nós precisamos ser compassivos, a gente precisa ser bondosos, a gente precisa ser perdoadores, porque há dor dentro do ambiente familiar, sim. Nenhuma família está isenta de frustração, de palavras duras, de decisões que são precipitadas, de decepções. Nenhum lar está livre disso. Seja a nossa família biológica, seja a nossa família do Senhor. Aliás, o ambiente do Senhor, que é uma família, nós somos uma família para pertencer, também vamos viver isso. Vai ter momentos em que o irmão vai falar
algo que a gente não vai nos agradar, que vai às vezes nos ferir, que às vezes vai nos decepcionar. E nós precisamos entender, ou a gente fica na raposinha do ó vida, ó céus, ó hora, ou a gente fica na decisão de não crescer, ou a gente se amadurece e entende, poxa, é diferente de mim, é tão falho contra mim, então eu vou liberar perdão. Eu vou lá, se eu tenho alguma coisa contra você, eu vou ali e chamo, bombom, ali, ó, os juniores ali ainda estão amadurecendo, mas eles já têm muitas atitudes maduras. Então, de repente, a Alice, que também é a Alice fez alguma coisa com a outra Alice. E aí, poxa, mas peraí, eu sei que a Alice ela é tão limitada quanto eu sou limitado. Então, deixa eu ir aqui. Oi, Alice, perdão. Ô, Alice, eu não gostei disso que tu falou. Por que tu falou isso? A pessoa vai se explicar, vão dar um lindo abraço e vão desperdoar e continuar a vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida é feita de amor e de respeito. Todos nós somos falhos e o único perfeito é aquele que nos guia. A gente precisa carregar a bondade, o amor e o respeito. Precisamos entender que mesmo nos lares cristãos, a fé e a oração, elas podem, onde a fé e a oração pode surgir sim, mágoas acumuladas por silêncio prolongado, pessoas que carregam anos, mágoa no coração, porque silenciaram, não colocaram para fora. Tem famílias que estão há gerações em conflito, meus irmãozinhos, passando de pais, de avós para filhos, e assim vai. Tem lares onde há um distanciamento entre os cônjuges, parece mais dois amigos, quando tem atitudes de amigos. Tem lares que têm muitas feridas antigas que não foram tratadas, e estão sendo apenas toleradas. Mas o Evangelho é a boa notícia de que essas feridas podem sim serem curadas e os vínculos serem reconstruídos, não pela força humana, porque ela não pode, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. É só através de Cristo que a gente pode sarar, curar as nossas feridas, restaurar os nossos relacionamentos e trazer a transformação de volta para a nossa casa. Nós precisamos ter o perdão como ato de libertação e obediência. Perdão é um ato de libertação e obediência. Olha, perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que aquilo é doloroso, não. Perdoar é libertar. É nós nos libertarmos do poder do opressor, daquele que nos ofendeu, de quebrar um ciclo da amargura e restaurar a comunhão, como Deus fez conosco. Deus, Ele nos perdoou em Cristo, mesmo quando nós não merecíamos. O perdão no contexto familiar é o primeiro passo, meus irmãos, para a gente restaurar aquilo que foi quebrado. Às vezes, dizer me perdoa é mais importante do que ter razão. Sabe qual é o problema? É que as pessoas querem ter razão. Eu não abro mão, porque eu estou certo. Não, eu estou certa, não abro mão. Olha, tu vai ficar preso ali na tua certeza, no teu egoísmo, porque perdoar é muito mais importante do que ter razão. Eu me recordo quando estávamos, agora em setembro vamos fazer 29 anos de casado. Por volta de 16, 17 anos, a gente quase que se separa e foi um encontro de casal que restaurei. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Mas uma coisa com relação a isso aqui é fundamental. Em um dos momentos que estávamos lá, a gente na mesma hora que teve um momento, e teve até essa musiquinha, por isso que ela é tão marcante para nós. Na mesma hora lá, a gente tomou uma decisão. Não interessa quem tem razão, quem está certo, quem errou. Olha, vamos nos perdoar. Perdoa, meu amor. Na mesma hora, a mesma coisa que ela fez. Eu te perdoo e eu também peço perdão. Então agora vamos começar uma nova história. Nos abraçamos e começamos uma nova história dali para frente. Perdoar é mais importante do que ter razão. Não queira ter razão no seu lar, queira perdoar, trazer a paz. Mateus 6,14, se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. A restauração existe humildade e graça. A reconstrução de relacionamentos familiares danificados exige que alguém decida começar. Neemias é um bom exemplo disso, a gente viu lá na história de Neemias 1 e 2, ele quando chega ali com relação a tudo que aconteceu, os muros caídos, aquela tristeza lá em Jerusalém,
Ele levantou-se em oração, ele confessou-se ao Senhor e ele começou a trabalhar para transformar. Comece com oração, coloque-se diante de Deus e comece a trabalhar pela sua casa. Busque. Ezequiel, ele traz uma mensagem importante para todos nós. Às vezes a gente pensa, mas poxa, a minha casa está com o coração endurecido. Ezequiel diz, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então não tem coração duro que o Senhor não possa quebrantar, meus irmãos. Ore, entregue ao Senhor, que parece impossível para os homens. Reconciliação entre irmãos, restauração do amor conjugal, cura de vínculos que estão partidos, é plenamente possível se Deus estiver presente. Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Perdão é o ministério da nova aliança. E somos todos nós ministros da reconciliação. Ore pelos relacionamentos da sua casa. Mencione nomes das pessoas, declare poder do Senhor no seu lar. Não aceite a frieza como normal na sua casa. Lares espiritualmente frios são alvos fáceis para o inimigo. Não dê brecha. Olha, Deus, deixa as coisas com Deus, porque Deus, Ele é mestre em reconstruir muros caídos. E Ele vai reconstruir da sua casa, porque Ele é especialista em reconstrução. Aleluia por isso. Mas ainda, quanto à minha família, eu tenho um compromisso com Deus, de mantê-la na aliança com Deus. Eu preciso manter uma aliança com Deus, eu preciso trazer a minha família para firmar a aliança com o Senhor. Nós precisamos firmar nossa aliança com o Senhor e não abrir mão dela por nada na nossa vida, meus irmãos. E ela deve ser alicerçada na rocha. Tem uma passagem em Mateus 7, que ela fala de um sábio e de um prudente, ou de um homem prudente e de um homem sensato. E ele diz, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Seja esse sábio, seja aquela pessoa prudente, onde quem plantado a rocha firme, que é o Senhor no seu lar. A base espiritual da família não é uma estrutura física, mas é a aliança com o Senhor. Muitos lares têm até uma casa bonita, móveis caros, planos financeiros maravilhosos, mas falta um essencial. Tem pessoas aí cheias do dinheiro, mas tristes e vivendo lares destruídos. Por quê? Porque falta o essencial, a presença de Deus como fundamento sólido do lar. Jesus afirma que todo esforço humano ele é vão se Deus não for a base sólida da nossa família. Não basta construir, é preciso construir com Deus, em Deus e para Deus. Famílias que permanecem firmes não são as que nunca passam por lutas, não, mas são aquelas que estão firmadas na aliança viva com o Senhor. O casamento é uma aliança espiritual, ela não é apenas um contrato. O casamento ele foi instituído por Deus, conforme a gente vê Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas, além de ser algo instituído por Deus, ele também é uma aliança. É só a gente ir lá para Malaquias, a gente vai ver, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O casamento é uma aliança entre o homem e uma mulher e Deus, e não apenas um acordo entre duas partes, meus irmãos. E muita gente pode dizer assim, eu tenho escutado muito, infelizmente, pastor, mas casado é aquele que bem vive. É? Aquele que bem vive sem a presença de Deus? Porque eu acabei de dizer lá atrás,
que Deus não compactua com aquilo que não está de acordo com os seus princípios. Portanto, se você vive, sabe, ao jeito agora do mundo, e as pessoas do mundo cristão estão querendo incorporar, você não é do mundo, você é de Deus. Então, se você vive um relacionamento conjugal, ei, vai ajeitar isso diante de Deus, meus irmãos. Vai firmar a sua aliança com o Senhor, entre vocês e Deus. Não pare de viver assim, porque isso não agrada a Deus. E volto a dizer, não fique chateado com o pastor. Se estiver sendo incomodado, é o Espírito Santo que está lhe incomodando. E assim estejam revestidos e alicerçados na rocha da salvação. Não dê brecha. Não dê brecha para o inimigo aproveitar da situação que não condiz ao que Deus preparou para o relacionamento conjugal. Um casamento firmado diante dos homens, mas principalmente firmado diante de Deus. A aliança dos dois, mas o Senhor é um cordão de 3 dobras. Aliás, Eclesiastes já nos diz, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É a nossa aliança que nós firmamos com o Senhor. Outra coisa que é fundamental a gente entender, a criação dos filhos é um chamado sagrado. Filho, ele não é teu não. Me desculpe para aqueles que adoram o filho, que pegam o filho, idolatram o filho. A gente precisa amar, cuidar dos nossos filhos com o maior cuidado do mundo, com amor mesmo, com carinho, mas não idolatrando. Idolatria é só a Deus. Tem gente que coloca o filho até no lugar de Deus. Coloca o filho acima do marido. Ou pais colocando filhas acima das esposas. Ei, tudo tem um papel equilibrado dentro do lar. Pai é pai, mãe é mãe, filhos é filhos. E nada é nosso. Sabe, o dinheiro que você recebe do seu salário, da sua empresa, daquilo que você faz, não é teu, é Deus que te dá. No dia que Ele quiser tirar e fechar a porta, Ele vai tirar e fechar a porta. No dia que Ele quiser tirar a tua saúde, por algum motivo, Ele vai tirar. A gente não entende das coisas, mas entenda, nada do que temos é Deus, e assim são os nossos filhos. Ele nos dá para que a gente cuide, para que a gente oriente, para que a gente prepare para o mundo. Não! Para serem flechas do Senhor, porque filhos são flechas do Senhor, para enviar ao mundo, para fazer a diferença. Mas pare de declarar, porque seu filho não é do mundo. Eu criei meu filho para o mundo, meu filho está preparado para o mundo. Que filho preparado para o mundo? Você cria os filhos para o Senhor, prepara ele como a sua flecha, e aí depois você pega e olha, e aonde ele vai parar é onde Deus preparou, para que ele faça a diferença no mundo, sim, mas como uma flecha do Senhor que você preparou. Então olhe para os seus filhos, declare sobre os seus filhos, ame os seus filhos, prepare os seus filhos, porque eles são a herança do Senhor, que Ele confiou a você, confiou a mim, confiou a todos nós que somos pais. Criá-los é ensiná-los a amar a Deus, a conhecer a palavra e a viver com temor e sabedoria. Uma família em aliança, ela não terceiriza a espiritualidade dos filhos, mas caminha com eles na fé lado a lado. Provérbios 22:6 diz, eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Meus irmãos, Deus, Ele não quer apenas ser um visitante no centro da sua família. Ele não quer ser um visitante na sua casa, não. Muitos lares têm tratado o Senhor, a presença de Deus, como algo reservado apenas para o domingo, e olhe lá o domingo que está me folgando, ou quando eu tenho uma necessidade. A nossa casa é uma aliança, e nós precisamos viver diariamente sobre o senhorio do Senhor Jesus. Quando Cristo é o centro da nossa casa, a ordem, a direção, a cura, a provisão, a graça, mesmo em meio a gente vê que Deus está presente, cuidando de nós. Por isso que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o altar doméstico, ele deve ser restaurado. Alianças são renovadas no altar. Lá, o altar é um lugar de oração, de entrega, de consagração, de comunhão. Viva os altares da sua casa, estabeleça isso. Renove hoje mesmo a aliança com o Senhor, em nome da sua família, diante do altar. Por fim, eu quero encerrar com esse último compromisso. Quanto à minha família, eu tenho um compromisso com Deus, de fazer dela meu primeiro campo missionário. Ei,
família é o primeiro lugar que eu preciso pregar. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu estou falando pregar com a vida, meus irmãos. Com a vida. É o primeiro lugar que eu tenho que dar testemunho. É o primeiro lugar que eu tenho que pregar que Deus vive em minha vida, vive em mim. Família é o nosso primeiro ministério. Como é que você pode amar, perdoar e servir ao próximo se você não faz isso na sua casa? Se você não faz isso com os seus. Deuteronômio 6, ele diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Deus, Ele trabalha na nossa vida e nós precisamos se espalhar isso com os nossos filhos e com todos os nossos familiares. A família cristã, ela começa em casa. É no lar que os filhos aprendem a orar. É no lar que os filhos aprendem a perdoar. É no lar que os filhos começam a confiar e a amar. Antes de nós pregarmos para o mundo, nós precisamos pregar e viver o Evangelho entre nossos familiares. O nosso testemunho de pais fiéis, ele tem impacto que é eterno sobre os nossos filhos. O pessoal do louvor pode vir. Ensine, portanto, o Evangelho, não só com palavras, mas com atitudes. A vida cristã e a oração em família, elas precisam voltar a serem prioridades no seu lar. Josué, ele não apenas falou, ele tomou uma posição. A fé dele era pública e firme. Pare de ficar apenas tocado com uma mensagem. Pare de apenas falar que vai fazer, mas tome um posicionamento firme e assuma e comece a fazer. E assim como Josué disse, declare e viva isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Firme esse compromisso agora com Deus. Compromisso de proteger sua família espiritualmente. Compromisso de buscar curar as feridas e restaurar seus relacionamentos. O compromisso de firmar e manter a aliança com Deus. O compromisso de fazer da sua família a sua primeira missão. Meus irmãos, esse é o tempo de nós restaurarmos o altar da adoração nos nossos lares. De dizer ao mundo, de dizer aos nossos filhos, de dizer ao nosso próprio coração: o Senhor é o dono da minha casa, aleluia. Que você possa declarar isso. O Senhor é o dono da minha casa. O Senhor é o dono do meu casamento. O Senhor é o dono dos meus filhos. O Senhor é o dono das minhas finanças. O Senhor é o dono da minha vida. Declare isso. Se porventura você está aqui conosco hoje pela primeira vez, e você nunca convidou a Jesus para ser parte da sua vida, e fazer a diferença não só na sua vida, mas na sua família, esse é o seu momento, não deixe passar. Talvez você veio aqui hoje e percebeu isso, que precisa tomar uma decisão, que precisa trazer Deus para a sua vida e para dentro da sua casa. Essa é a decisão mais importante da sua vida. E eu convido a você para vir aqui, para eu possa estar orando com você. Talvez você por algum motivo te entregou a vida a Jesus, mas o caminhar no dia a dia você terminou se distanciando. E hoje Deus falou fortemente ao teu coração: filho, volta, porque eu quero fortalecer, eu quero ser a rocha da tua vida, eu quero te trazer de volta para os teus caminhos. Esse é um chamado também para você. Eu vou estar aqui enquanto o louvor toca, e eu quero ter a alegria de orar com você, para que você tenha um novo recomeço, fortalecido e revestido da rocha forte que é o Senhor Jesus. Eu quero
orar com você. Eu quero fazer 2 momentos aqui antes, para não misturar. Tem alguém que está conosco, que está sentindo no coração e nunca entregou a vida a Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus? Só levanta a mão. O pessoal está de cabeça baixa, que a gente vai orar. Só faz um sinal. Deus está me incomodando aqui, está dizendo que tem alguém que ainda não entregou, está sentindo no coração e está meio travado. Perca. Com Jesus a gente não tem vergonha. Com Jesus a gente só ganha. Se você, no decorrer do louvor, sentir a vontade, eu vou estar aqui. Vou ter a alegria de orar com você, para que você possa tomar essa decisão. E o segundo momento é, desde o início da mensagem, Deus já estava falando comigo, que tem muita gente que está machucado, tem muita gente que está ferida, tem muita gente que está passando por processos na vida conjugal, com os filhos, com a família. Esse louvor que nós vamos entoar, ele vem declarando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre toda a família. Esse é um momento de nós colocarmos diante de Deus nossa vida, nosso casamento, nossos filhos, a nossa família. Então eu quero orar com você e eu quero pedir para que, se você hoje está sentindo isso e quer recomeçar, quer que Deus traga um renovo, uma transformação, uma restauração na sua vida familiar, eu te convido que você venha aqui para frente, para que eu possa estar, enquanto o louvor toca, orando, para que Deus possa vir fazendo o milagre dele na vida de vocês. Vamos tocar o louvor. E vocês podem vir aqui para frente, quem desejar.